Então vamos lá. Para quem não conhece, eu sou Letícia, psiquiatra, e este é Danilo Prado. o amor da minha vida. E aí, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai ter uma conversa, né? Tá? E você quer conversar sobre o quê? Bom, acho que primeiramente a gente tinha que começar falando um pouco sobre... Hoje você como profissional e pessoa, você tem um contato com muita gente que chega trazendo queixas, problemas, questões que estão interferindo no dia a dia, seja dia a dia profissional, relacionamentos, questões pessoais mesmo. E eu acho que era legal a gente partir do princípio onde você traz uma visão sua daquilo que você vê acontecendo com uma certa frequência, com um volume maior, das pessoas hoje, o que elas podem fazer, como que o imaginário delas está sendo formado, como que tudo isso hoje influencia redes sociais, essa coisa toda que talvez sejam temas que estão em alta e você consegue fazer aí um apanhado geral para a gente iniciar o papo e depois ir desenvolvendo. Legal. Eu acho que esse é um ponto delicado para falar, porque muitas pessoas elas não têm muita noção de separar o que é sintoma, o que é doença e o que são hábitos e valores e condutas que guiam as nossas ações. Então, muitas vezes esses sistemas se misturam, né, se sobrepõem, mas o que eu vejo é que, no geral, não dá para generalizar, né, mas no geral, as pessoas têm tido uma dificuldade de orientação de vida mesmo. E aí você tocou no assunto dos relacionamentos, eu acho que esse é o grande calo no pé de todo mundo, porque você, a gente conhece, até nós, na nossa vida passada, a gente já teve problemas de relacionamento e isso provavelmente afeta muito a vida pessoal, certo? Então, às vezes, você desencadeia um sintoma ansioso porque tá com um relacionamento mal resolvido, tá com uma situação ali se arrastando que você não sabe resolver, você nem identifica que aquilo é um problema e aquilo gera um incômodo na alma que é real, certo? Sim. Perfeito. E aí, hoje, o que você pode falar a respeito dessa questão? Quando você traz assim, né, beleza, os relacionamentos, e a gente pode ir para algumas vias aqui, né? Quando a gente fala relacionamento, a gente pode falar relacionamento com o próprio pai, mãe, irmão, tia. Quando a gente fala disso, qual que você vê que seja ali a influência dessas pessoas mais próximas na formação do indivíduo ali, primeiramente da família, vamos dizer assim, e um relacionamento inicial com a família, que depois acaba desencadeando nesses problemas, inclusive, como por exemplo, como que eu considero que uma pessoa é boa para me relacionar? Quais são os valores? Muitas vezes a gente percebe hoje, tá nessas percepções que nós tivemos de pessoas próximas se queixando, né, trazendo temas pra gente de conversas, né, em comum. Sim. Que muitas vezes, eu não consigo achar uma pessoa legal, eu me meto sempre em furada. Por que eu me meto nessas furadas? O dedo podre. O dedo podre. Será que esse dedo podre realmente é um dedo podre? Uhum. Ou essa pessoa ela não tem nenhum tipo de filtro para saber quais são as pessoas Sim. com que ela permite se aproximar dela? Eu acho que essa é uma pergunta boa, hein? O dedo podre, de onde vive, do que se alimenta, de onde ele vem, né? Eu tenho algumas teorias, né? E não são necessariamente minhas, mas de coisas que a gente estuda na área dos relacionamentos. Eu acho que hoje as pessoas têm uma grande dificuldade de escolher com quem elas vão se relacionar. Primeiro, por uma falta de exemplo em casa. E aí você pode me falar assim, Letícia, mas eu conheço pessoas de famílias estruturadas que também têm problemas de relacionamento. Sim, eu também. Então, não é um fator que define exatamente todas as suas escolhas, mas é algo que é um guia. Então, o que hoje é muito comum a gente ver? Eu vou falar talvez mais do quadro das mulheres, porque é o que eu tenho mais de panorama, mais dados. Eu vejo que mulheres que não receberam muito afeto dos pais, o carinho, aquele carinho masculino mesmo, de proteger e de elogiar a filha e orientar ela, isso faz com que se abra um buraco no coração da pessoa, que depois ela pode tentar preencher com amores vazios do mundo. Então, algo que é bem comum, pessoas bem formadas, que têm famílias estruturadas ou não, que não tiveram todo esse afeto em casa, e aí quando elas se relacionam com alguém, elas, no primeiro sinal de afeto e carinho, elas já se apegam demais àquilo. Quase como se fosse uma
necessidade de preencher algo que é seu, só que deveria ter sido preenchido lá atrás. Então eu entendo que existe também uma falha ali até na construção da identidade da pessoa, porque eu só consigo me relacionar bem com o outro se eu tenho a minha identidade bem construída primeiro. E aí você pode falar assim, ai, mas isso tem que ser feito cedo. No ambiente que a gente tem vivido ultimamente, não. A gente está cada vez mais postergando a construção dessa identidade justamente por estar envolvido em muitos problemas ao mesmo tempo. Seja dentro de casa, seja nas nossas relações de trabalho, ou até mesmo de amizade, ou até falta de outras referências, sabe? Muito bom. E aqui você tocou num ponto que eu acho que é muito interessante. Eu lembro de uma conversa que eu tive com um amigo meu, onde eu sempre tive também um pouco assim de, apesar de eu não ser terapeuta, psicólogo nem nada do tipo, você sabe, mas algumas pessoas me procuravam para falar algumas coisas. Mas todo mundo acha que você é terapeuta até hoje. Pessoas acham, não sei porquê, né? Talvez porque eu gosto de ouvir as pessoas e fazer perguntas, né? Mas o ponto foi, esse amigo meu, ele estava passando por uma questão e aí ele não estava conseguindo entender alguns porquês do motivo pelo qual ele foi rejeitado. E aí, numa dessas conversas, eu falei assim para ele, fulano, tenta se olhar de fora e enxergar o que você está passando. Aí ele falou assim, cara, eu não consigo. Não consigo. Nessa conversa eu estava com 2 amigos, esse e um outro. O outro conseguiu perfeitamente entender e se projetar se olhando de fora. Ele falou, cara, eu não estou conseguindo fazer isso. Eu não consigo. E aí nessas horas eu acho que vem um grande problema das pessoas que elas ainda não chegaram num nível de consciência de perceber que aquelas emoções, o jeito que ela foi criada, tudo que formou ela até ali, não significa que é ela. Exato. Até aquele ponto é ela, na verdade. Mas ela pode mudar isso. Exato. A partir do momento que ela cria consciência de que tudo aquilo que ela acha que é ela, na verdade, são recortes que vieram de influências de pessoas, da criação, de traumas, muitas vezes. Né? Que muitas pessoas ainda levantam hoje em dia aquela questão do mas a geração dos nossos pais foi uma geração que não precisava tanto de psicólogo, hoje você vê todo mundo precisando de terapia. Aí vem aquelas pessoas que falam, né? Não precisavam de psicólogo e veja a merda que deu. Meu Deus. Então, assim, a gente sabe que tudo isso foi sendo consequência, que foi construindo, foi formando pessoas que criaram, muitas vezes, um filho ou alguém de acordo com aquilo que elas simplesmente tinham de impressões do mundo. Era o que elas tinham e eu não julgo. Então, perfeitamente. Aí agora a gente caminhou para um momento onde as coisas estão muito... A informação ela está na palma da mão de todo mundo. Tem profissionais hoje, assim como você, que eram inimagináveis. Você imaginar antes, eu vou ter uma conversa com um psiquiatra, ou eu vou ver um psiquiatra tendo uma conversa online na internet, coisa que antes não. Ou você pagava uma consulta 15 anos atrás. Não tinha como acessar. Você não acessava. Então hoje a gente tem essa possibilidade. Então as pessoas que têm essa ainda não criaram esse nível de percepção, de perceber que tudo que formou ela não precisa ser dali para diante, como que ela consegue pegar isso e ter essa visão, sair de dentro dela para perceber que ela pode ir moldando essas coisas? Bom, eu acho, Danilo, que essa pergunta que tu trouxe, que tu fez pro teu amigo, ela é muito válida. Eu tenho uma formação, algo que me diz o seguinte, que para a gente mudar um problema, isso que você apresentou é um problema, o primeiro passo é reconhecer que aquilo é uma questão. Então, eu, pelo menos, quando estou em atendimento ou até em orientando alguém, a gente tem muito esse papel, né, de orientar as pessoas fora de atendimento. Elas acabam nos procurando para falar sobre questões da vida. É se questionar. Então, eu tenho muito comigo que a gente precisa se indagar a todo momento, fazer reflexões, fazer perguntas, nem que para isso seja necessário uma ajuda profissional. Seja um terapeuta que vai te indagar, a função dele é essa, né? Seja um psiquiatra. Eu tenho um jeito, eu faço muita pergunta. Eu quero saber quem é aquela pessoa, eu quero conhecer a vida pessoal dela, porque o sintoma para mim é muito fácil de descobrir. A gente sempre brinca entre nós psiquiatras que com 10, 15 minutos de conversa você já sabe o que é o diagnóstico da pessoa. E é verdade. De arrancada ali, você já entende. Só que aí entra a segunda página, que é olhar para essa pessoa, olhar para a história dela e conseguir ajudar ela a quebrar esses padrões. Porque primeiro ela vai ter que reconhecer que às vezes ela recebeu uma orientação que foi errada ou ela não recebeu orientação alguma. Ou ela teve um quadro de referências ao longo da vida que foi muito pobre, e aí ela criou ali um imaginário dela que ele tá ali numa caixinha, né? E eu penso no seguinte, a gente tem que imaginar como se fosse um quebra-cabeça.
a nossa vida desde a infância, ela vai sendo montada como um quebra-cabeça. Então, uma pecinha lá vai ser trauma, outra pecinha vai ser afeto, outra pecinha vai ser suas memórias com seus primos, seus amigos, tudo vai compondo um quadro que no fim da vida, nossa missão, pelo menos eu acredito nisso, é que esse quadro esteja montado com todas as peças, ainda que essas peças sejam quebradas, estejam com as pontas arranhadas, um pouco descoloridas, porque isso faz toda a nossa história ganhar sentido, entende? Não sei se é algo muito filosófico, mas no fim, respondendo a sua pergunta, o primeiro passo para a gente resolver um problema é realmente reconhecer. E para reconhecer, a gente precisa conversar. Falar quantas vezes for necessário, porque assim como o teu amigo que ele não conseguiu se projetar, a maioria das pessoas também não consegue. Porque é muito mais fácil a gente olhar para a história das outras pessoas e para o problema alheio e dar uma solução do que para o nosso. Que quando a gente olha para nós, para as nossas dúvidas, a gente tem muito viés. E eu te digo uma coisa que eu acho que é um X da questão. A maioria das pessoas tem medo da resposta. E por isso elas não respondem. Elas vão ignorando os sinais. Elas vão vivendo, elas vão projetando esperanças que são ilusórias. Do tipo, uma hora eu resolvi isso. Uma hora vai dar certo. Uma hora... E aí nada acontece. A vida inteira se passa sem que ela seja realmente satisfeita. Sim, perfeito. Agora você trouxe aqui 2 principais pontos que eu achei muito legal. O primeiro de todos é a questão da ajuda profissional, que você acabou de falar, né? Ela vai chegar num terapeuta, vai chegar em alguém, um profissional que vai saber orientar da maneira correta, até porque muitas vezes algumas orientações que ela vai receber de pessoas com que ela vai buscar ajuda não são as melhores pessoas para orientar ela. Tem que saber onde vai buscar a orientação. Então, se essa pessoa passa uma orientação incorreta, ela vai tentar seguir daquela maneira, assim como a gente vê muitas pessoas que vêm, inclusive, de orientações de alguns profissionais que passam algumas orientações complicadas, digamos assim. Então, tem essa questão também de você ter um profissional com referência, né? Alguém que você possa ter ali uma certa confiança de procedência, muitas vezes vai vir até por meio de alguma indicação, de alguém que vai saber trazer esse direcionamento, né? Tem um parênteses para fazer isso, que é o seguinte, eu sempre ouvi algo que me incomodava um pouco, que era assim, quando você vai buscar um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, você não precisa conhecer essa pessoa. Digo, conhecer assim, essa pessoa é casada, ela não é? Onde ela se formou? O que ela faz na vida dela? Ela tem religião? E aí eu falei uma vez, mas por que não? Porque isso não importa. Importa o que vai acontecer no processo terapêutico. Tá, beleza. Eu já passei por isso, tá? No fim não deu certo. Por quê? Como que eu vou confiar minha vida a alguém? E além do confiar a vida a alguém, falar, a gente meio que fala pra qualquer um. Todo ser humano tem essa capacidade de falar. Mas receber orientação de volta de alguém que eu não conheço o que rege aquela pessoa, pra mim é um ponto meio confuso. E aí hoje eu já sei que existem psicólogos mais normais, terapeutas, até psiquiatras que realmente não, vem cá, eu não vou ser seu amigo, não é essa a intenção, a gente não pode ser amigo de paciente, no sentido de vem aqui, vamos tomar um cafezinho juntos. Mas tem que ter um nível de conexão que eu tô indo na Letícia, psiquiatra, vou me usar de exemplo. É importante que eu saiba que eu sou casada, que eu tenho uma família, que eu tenho filhos, que eu tenho uma vida lá fora, que eu pratico minha religião. Porque quando você vai sentar comigo e me ouvir, você já vai sabendo que é tudo isso que eu carrego de história e que, consequentemente, todas as minhas orientações elas vão passar por isso. Não é doutrina, não é isso. Mas como se fosse uma bússola. Sim. Sabe? Sim. Tanto que, né, agora nesse ponto, aproveitando, eu falei que tinha 2 coisas e a segunda eu já vou falar, mas como você trouxe esse assunto, eu acho muito legal só de complementar mais uma coisa. Nessa hora você falou assim, as minhas orientações vão passar por isso, mas não é uma doutrina, ou seja, não significa que essa pessoa que chegou até você, embora você possa até usar às vezes algum elemento, alguma coisa que tenha ali, por exemplo, um embasamento de um valor pessoal, mas que você sabe que terapeuticamente ele funciona, né? Não significa que isso vai induzir a pessoa a ela seguir os mesmos valores que você. De só jeito porque você nenhum. percebeu que aquela ferramenta ela pode ser efetiva para tratar alguma Qualquer questão ser humano. dessa pessoa. Sim. Então ela serviria para um ateu, para um agnóstico, para um religioso, seja de qual religião ela for. Perfeito. Uma vez me perguntaram se eu atendia ateu. Eu falei, claro que eu atendo. Por que eu não atenderia? Essa pessoa ser ela humano? não é um ser humano? Eu não atendo cachorro e gato. Agora, sendo gente, eu vou atender. Então, assim, vai do profissional ter a capacidade
de ter o seu conjunto de crenças que são pessoais e saber usar isso a favor do paciente sem que isso também o atrapalhe e o doutrine dessa forma, né? Muito autoritária, isso não é bom. Eu não posso olhar para um paciente e falar assim, cara, começa a ir lá na missa todo domingo. Você é uma pessoa que ela nem acredita em Deus, tipo, isso seria muito ridículo, né? Então a gente não pode viver dentro de uma bolha, que eu vejo que isso hoje é uma questão, né? Tem pessoas que elas estão vivendo muito na bolha, mas sim furar a bolha. Furar a bolha para que todo mundo possa olhar e se identificar e decidir onde que quer ficar. Sim, proporcionando o melhor bem-estar para aquela pessoa que te procurou, né? Mas agora, o segundo ponto que eu tinha falado, que eu achei interessante de trazer também para a conversa, quando você trouxe a questão das pessoas que elas, quando começam a mexer nas caixinhas e elas enxergam, mas elas têm medo. Tem medo de olhar. Elas não querem aceitar os sinais que estão sendo dados, né? Eu acho que isso aqui seria, assim, algo muito bom de ser debatido também justamente por essa questão por que essas pessoas fazem isso? Elas começando a perceber que tem algo de errado, mas elas evitam, elas ressignificam aquilo para elas mesmas. Elas se justificam para dizer assim, não, peraí, não vou mexer aqui porque isso aqui é assim mesmo. Peraí, será que é assim mesmo? Você não vai nem se questionar e aprofundar um pouco mais, ainda que isso gere uma dor, um desconforto momentâneo? Esse é o ponto. A minha resposta, ela parte desse princípio. Todo ser humano tem medo de sofrer. Eu e você. Sim. Todo mundo. Então, mediante algum conflito que eu posso enxergar que é o maior problema do mundo, porque o ser humano também tem esse hábito de achar que o problema que ele tem é o maior do mundo. É o maior. Ele olha pra isso e ele fala, cara, isso aqui vai me causar um BO tão grande, uma dor tão grande, vou ter que mexer em tanta coisa que eu não vou olhar. É quase que um mecanismo de defesa mesmo, porque todas essas coisas que envolvem dor é por nossa natureza não desejar. A gente tem um egoísmo dentro de nós, todo mundo. Então esse egoísmo, muitas vezes, ele faz com que a gente segue a nossa visão por uma proteção própria, um amor próprio, em prol do sofrimento dos outros. Se a gente não tá consciente dessas coisas, e isso eu fui aprender depois de muito velha também, a gente acaba entrando nesses comportamentos de massa, que é o que todo mundo faz, e fica esperando o problema ser resolvido. Só que não vai resolver, e aí o que vai acontecer? Você vai somar cada vez mais dor. Sim. Então é aquilo. Somos adultos? Somos adultos. Então, se a gente é adulto, a gente é responsável também pelas consequências de escolhas que não fizemos. Não só das que a gente escolheu. Então, se a pessoa tem um problema que ela sabe que vai ter muita dor envolvida para resolver, e ela optar por não resolver, vai ciente de que aquilo vai aumentar. Perfeito. E talvez depois a dor aumente. Então, eu acho que é muito comum isso, Danilo, agora eu vou falar e talvez cause maior polêmica. É muito natural do campo feminino fazer isso. Da mulher ceder muito, protelar muito, porque ela tem aquele medo, aquele vazio, aquele medo de magoar o outro, sabe? E uma necessidade de ordenar muito as coisas. E outra coisa que não fala a favor das mulheres é que a gente tem um tempo biológico, um relógio biológico que ele também é uma pressão social, você entende? Sim. Então, tipo, vamos pegar um exemplo hipotético. A pessoa tem 31 anos de idade. Ela passou por, sei lá, 3 relacionamentos e ela tá no quarto, esse quarto não deu certo. Ela já viu que ela vai ter que terminar porque não é o cara da vida dela. Só que ela fica protelando. E eu vejo que muitas das vezes isso acontece por quê? Medo de ficar sozinha. Porque a gente tem um tempo aí, a gente tem uma necessidade. Pode ser que não, pode ser que a pessoa nem queira casar e nem queira ter filho. Mas ela quer ter alguém, uma companhia do lado dela. Então é aquilo, tô com uma companhia aqui que não é perfeita, mas talvez se eu for sair disso aqui, outra pessoa também vai ter problema, é melhor deixar quieto, eu vou aceitar isso aqui mesmo. E por que existe essa aceitação de qualquer coisa? Eu entendo hoje que, por uma falta de uma lista, entre muitas aspas, de valores negociáveis. Que isso quer dizer? Coisas que você não vai abrir mão. Seja o cara mais gato, lindo e poderoso do mundo. Se ele não preencher esses critérios que você tem como uma bússola na sua vida, ele tá fora. A maioria das pessoas tem dificuldade de fazer isso, e tanto homens quanto mulheres. Sim. Você concorda? Concordo, e eu tenho um outro ponto para acrescentar isso. Da mesma maneira que tem o problema da pessoa, que ela tem esse medo de ficar sozinha por uma série de valores que ela está negociando,
Eu acho que também tem um outro lado das pessoas que também buscam uma perfeição em alguém e aí elas ficam correndo, trocando de pessoa para pessoa porque ainda não Sim. encontrou a pessoa perfeita. Afinal de contas, ela conhece a pessoa por 3 meses, ela começa a ver os defeitos e ela fala, não, essa tem esse defeito, então eu vou achar o próximo. Aí ela vai no próximo, Que o passa os próximo vai 3 ser meses perfeito. e então ela fica buscando um ideal que não existe, trocando sempre essa experiência que ela está tendo. Isso não se restringe somente a pessoas, né? Mas tem muito aquela questão de você pensar que, pô, eu sempre nada está bom porque eu sempre quero uma perfeição que talvez ela não Sempre exista. quero mais. E nesse tempo, nesse período, o tempo também está passando. Então, vai chegando nesse mesmo caso. A pessoa vai chegando, vamos dizer lá, com seus 30 e poucos anos, ela conheceu uma série de pessoas e nunca encontrou essa pessoa que preencheu todos esses quesitos dela. Então, assim, como que a gente encontra essa balança entre o pouco e o muito? Tá, legal. Eu acho que eu responderia o seguinte: acho não, tenho certeza. O ser humano perfeito não existe, tá, bebê? Se você tá procurando alguém perfeito, pode desistir, porque você não vai achar. O ser humano tem dentro de si também um desejo eterno pela perfeição. O que isso quer dizer? Que a gente sempre vai buscar o bem e o amor. Ponto. Nenhuma pessoa desse mundo busca o mal conscientemente. Ninguém fala assim, eu tô louca pra sofrer. Tô louca pra achar um cara que vai me acabar comigo. Não. A gente não vê isso acontecer, não é a regra. A gente quer que as coisas deem certo. E isso pode se confundir com justamente esse ponto da perfeição. Né? De buscar o relacionamento perfeito e por isso ficar pingando de galho em galho e nunca achar. Porque não vai achar. Então, o que é preciso ter em mente é que você precisa buscar uma pessoa que seja boa, que esteja de acordo com as coisas que você busca no futuro. E o mais importante, Danilo, que acho que a gente não falou, e erro nosso, porque isso é o mais importante. Você precisa gostar dessa pessoa que você tá. Primeira coisa de tudo, você tem que se sentir atraída por ela, você tem que se apaixonar, porque é isso que vai dar abertura para que o amor nasça. Sim. O amor nascendo, você vai ter a capacidade de enxergar para essa pessoa como um ser humano, que tem defeito, que tem qualidade, que pode errar. E esse é um ponto que é interessante tocar, porque se eu busco alguém perfeito, concorda que eu busco uma pessoa que não erra? Sim. Porque eu sou egoísta. Então eu não quero uma pessoa que erre comigo. O problema não está na pessoa. Exato. Que você está buscando, está em você mesmo por uma ilusão. Por uma expectativa minha que é colocada no outro. Do tipo, eu quero ter um relacionamento bom para que essa pessoa o quê? Me faça feliz. Egoísmo. Esse é um pensamento errado. Porque você não entra num relacionamento, num casamento, numa união estável para ser feito feliz. Sim. A cabeça que é a mais adequada de se ter é o contrário. Eu entro no relacionamento para fazer o outro feliz. É a seta para fora. Por quê? Se eu coloco toda a minha expectativa em você me fazer feliz, eu vou me frustrar na semana seguinte. Porque você não tá dentro da minha cabeça. Você não sabe que, hoje eu tava a fim de comer sushi. Você não consegue ler minha mente, descobrir que, eu gosto de ser chamada de lindo o dia inteiro. Isso vem da relação entre as pessoas, da convivência, até nas amizades é assim. Sim. Então, quando eu paro de projetar a minha satisfação pessoal em terceiros, aí sim eu começo a ser feliz. Porque aí eu vou precisar lidar com as minhas dores. Perfeito. E é por isso que muitos relacionamentos não dão certo. Porque aí a pessoa, quando ela se vê na necessidade de lidar com as falhas dela, os vazios que ela mesma tem, e aí ela entendendo que não é o outro que vai suprir isso, mas sim que ela vai ter que trilhar um caminho de se conhecer, de buscar entender que falhas são essas e o que vai suprir, pra ela fazer isso, ela tem que ser macha, entendeu? Ela tem que ser o cara. Falar, tá, então beleza, já descobri que eu sou falha, que eu erro pra caça. Erro pra muito, erro pra caramba. Eu falo muito palavrão, não tem jeito, as pessoas vão ter que me conhecer do jeito que eu sou. Elas erram bastante e elas também podem se redimir e acertar. Isso, tudo que eu disse é a conclusão de que não existe perfeição enquanto a gente estiver vivendo aqui nesse mundo. Legal. Eu acho que aqui, quando você falou, a gente até esqueceu, não falou disso. Eu acho que, como a gente estava, primeiro, trazendo alguns sintomas, trazendo algumas percepções do que acontece, a gente trouxe a causa acontecendo. E aí eu acho que entra a questão do, a gente não falou sobre isso, mas na verdade era o próximo passo de a pessoa identificar o que são os valores inegociáveis e os negociáveis. Né? Então, por exemplo, quais são as coisas que eu não vou abrir mão? Tipo,
como você falou, a pessoa erra, sei lá, uma coisa que é muito comum, o fulano deixa a toalha molhada na cama. Mas, pô, isso é um valor inegociável? Tô brincando. Então, assim, se a pessoa considerar que isso é um valor negociável, muito provavelmente ela vai se frustrar, porque isso é uma coisa que tem um tom, uma certa futilidade. Beleza, não é legal, dá para ter um acordo, uma conversa para ajustar aquele ponto. Mas o que eu quero trazer aqui é que às vezes as pessoas trazem a toalha na cama como sendo um dos pontos inegociáveis e elas colocam outros 500 iguais a esse do lado. E aí os pontos inegociáveis perdem o valor. Eles perdem a prioridade. Eu sempre ensino para os meus pacientes algo que não é dentro do contexto de relacionamento, mas sim de etapas da vida com que você tem que ter um cuidado maior. Então, quando a gente fala de tratamento para alguma coisa, precisa existir uma prioridade. É prioridade eu sair toda semana com um colega de trabalho versus é prioridade eu fazer atividade física todo dia? O que é mais importante? Fazer atividade física todo dia. Então, a pessoa, quando ela olha para o relacionamento, se ela tem essa lista de hierarquizações, ela vai conseguir fazer isso, ainda que a toalha molhada na cama incomode. Então, a gente não fala aqui de buscar pessoas que sejam regradinhas e que não magoam e que elas são tão perfeitas que elas não vão deixar uma toalha molhada na cama ou a meia jogada no canto do quarto. Mas que isso é tão pequeno que dá para passar por cima. Sim. Dá para resolver. Sim. Porque o que é mais importante? Talvez seja mais importante você estar com uma pessoa, você estar com um cara que, primeira coisa, te ame, te respeite, que esteja olhando para o futuro como você, que queira as mesmas coisas que você. E aí, beleza. Erro de percurso. Ele descobrir que ele é bagunceiro, que ele faz da minha casa um caos. Vai ter que resolver. Porque se isso te fizer sair, você tá muito maluca. Aí, de novo, egoísmo. É diferente da pessoa que, por exemplo, conheceu alguém, o sonho dela é casar, é ter filhos, e essa outra pessoa fala, não, eu não quero casar, eu não quero ter filhos. E é comum, tá? Eu já vi muitos casos. Então, assim. aí acho que aí que está a importância da pessoa conseguir colocar na balança e ver, opa, isso é algo que eu não vou conseguir seguir com essa pessoa, porque vai ser algo totalmente divergente daquilo que a gente espera do futuro, versus a toalha na cama, versus a meia jogada. E esses pontos que você fala, lindo, são problemas que eu vejo assim, com muita frequência, infelizmente, acontecendo. As pessoas não se conversam sobre isso antes de casar, ou até mesmo antes de noivar, e elas vão pro casamento sem saber. Criatura, você nunca perguntou pro cara que você... Vamos lá. As pessoas hoje elas têm a mania de ter muita intimidade antes da hora, e aí isso faz com que elas não falem sobre os pontos que são o calcanhar de Aquiles, sabe? Assim, aquela pedra no sapato, que você sabe que você vai ter que ter aquela conversa em algum momento da tua vida, só que você adia. Novamente, porque você medo de ouvir algo que não quer. E aí eu vejo muitas mulheres, e homens também, é que eu atendo mais mulheres insatisfeitas depois, que falam, ai, meu marido, não sei o quê. A primeira pergunta que eu faço é, com muito jeitinho, é claro, como que ele era antes de casar? Conta pra mim. Porque realmente a gente vai ter que entender se isso é uma patologia que surgiu agora, foi um hábito que surgiu agora, ou se a pessoa já era assim e você sabia. Ou então, não, nossa, eu fui tonta, eu nunca perguntei pra ele se ele queria ter filhos. Exatamente. Aí tá namorando pra quê? Eu acho que aí tá a importância, né? Aí que a gente entra. Talvez os valores negociáveis, talvez eles caibam, sei lá, nas duas mãos você consiga listar quais são, né? Não precisa ser muitos, desde se forem que... muitos também, acho que é excesso. Alguma daí, coisa está errada. Problema. Então acho que essa hierarquização da coisa para você ter um ponto de partida é crucial, e a partir daí são coisas que vão sendo ajustadas, vai tendo a conversa, vai tendo, se um ou outro eventualmente precisar de uma terapia para tratar as questões pessoais que a gente mencionou anteriormente, das questões que cada um com as suas questões, são ainda às vezes para aquela pessoa algo que ela não gosta de tocar, que é algo que ela tem que se resolver, mas ela precisa de ajuda. Correr a um profissional para que primeiro ela melhore, ela resolva essas questões e, consequentemente, o relacionamento vá bem, porque, no fim das contas, o relacionamento ele vai ser um reflexo daquilo que as pessoas estão se sentindo com elas também, né? E o relacionamento, acho que é bem válido a gente talvez até encerrar com isso, falando que o relacionamento é uma construção. Relacionamento não é para você só se sentir bem, não é só para você se sentir amada. É ali que você vai se moldar pro resto da vida também. E quando eu digo moldar, não é para você ser como um camaleão que se adapta a qualquer circunstância, a tudo que essa outra pessoa é e tem,
pra você não desagradá-la. Isso, inclusive, é transtorno de personalidade, tá? Quem faz isso. Mas eu digo que é construível porque você vai ter que ceder. Você vai ter que aprender o que outra pessoa gosta. Você vai ter que ensinar ela o que você gosta. E aí, veja só que se você teve todas essas conversas cabeludas antes, do tipo, ó, o que é inegociável pra mim? Você tá de acordo? Quer continuar? Então, bora. Então, agora a gente vai vivendo enquanto a gente elenca essas coisas. Só que se isso já está estabelecido, e aí estamos falando realmente, projetando relacionamentos longos, futuros, você não vai mais precisar perder teu tempo com coisas que já estão acertadas lá de trás. Você vai ajustando o que é necessário ao longo do caminho, porque sempre vão aparecer as demandas e as necessidades, os problemas. Porém, você tem uma base forte que está construída e te guia. Sim. Eu acho que esse é um elemento de segurança que a maioria das pessoas hoje busca num relacionamento e a maioria não tem. A segurança. Sem segurança, sem estabilidade, a gente não consegue se doar para as pessoas. Perfeito, perfeito. Eu acho que só um final disso, que aí eu vou colocar um pouco da minha parte, mas quando você fala da pessoa justamente ter um pouco dessa comunicação de falar, às vezes verbalmente, o que ela gosta ou não. Tem que desenhar, né? Para reforçar, porque às vezes a pessoa, sei lá, ela fez uma vez, você gostou, mas você não reforçou, talvez não ficou tão claro que você tenha gostado tanto assim, ou você não deu motivos para que ela achasse que é algo que você gosta de ser feito repetidas vezes, ser repetido várias vezes, né? Então essa comunicação acho que auxilia e, enfim, é isso, tudo que você falou. O nome disso é validação. Sim. Então, se eu gosto de um comportamento, é da minha responsabilidade reforçá-lo. Isso é um conhecimento muito básico, a gente treina rato, assim. A gente treina criança, assim. E na vida adulta, as pessoas esquecem que elas têm que continuar fazendo isso, porque, de novo, o egoísmo passa na frente muitas vezes e vem com aquela forma de, não, eu sou casada com ele é meu namorado há 10 anos, ele tem que saber o que eu gosto. Tem que saber, mas você não é o centrinho do mundo dele que ele vai ficar olhando pra você sempre. Então, mulheres, aprendam. Homens têm que desenhar o que você gosta e, além disso, tem que dar bolacha depois e falar, olha, isso aqui eu gosto muito, pode continuar fazendo, não tem nada de errado. No fim das contas, o homem é muito mais simples, ele não liga pra metade dessas coisas, então você tem que ficar lembrando ele. Pois é. É isso, esse foi um papo descontraído que a gente quis trazer pra vocês. E vamos ver o que vai ser, se vai sair alguma coisa cheia daqui ou se vai ser só corte e o próximo a gente faz mais pautado. Porque a gente começou falando da parte profissional e entrou no relacionamento, né? mas hoje que essa é a graça das conversas espontâneas. Ótimo. Eu não aguento mais conteúdos fixos e muito encaixotados. É mais do mesmo. Eu, pelo menos, gosto de consumir quem a pessoa é e fingir que eu tô ali sentada na mesa conversando com ela. Mais, eu também gosto de um papo mais intimista, que é como se outra pessoa estivesse aqui do outro lado da mesa, trocando uma ideia junto com a gente. E aí não tem como controlar para onde o assunto vai. Legal. Então Muito obrigada, um abraço, um beijo.